No capítulo anterior, mostramos como a luta anticorrupção se transformou em peça central da geopolítica empresarial dos Estados Unidos. Empunhando a bandeira do combate ao terrorismo e ao narcotráfico, o governo norte-americano praticamente se transformou em uma espécie de polícia do mundo. Neste capítulo, vamos mostrar como a Petrobras foi tratada como criminosa nos Estados Unidos e submetida ao pagamento de multas bilionárias. A história de como a Petrobras foi parar no banco dos réus nos Estados Unidos entrelaça 3 frentes de atuação contra a empresa. A primeira delas foi a montagem de uma class action, ou ação judicial coletiva, uma das maiores do gênero no mundo, que fez a Petrobras desembolsar sozinha quase 3 bilhões de dólares em indenizações. Na esteira dessa ação coletiva, 2 instituições passaram a investigar a Petrobras. O Departamento de Justiça, em inglês a sigla é DOJ, e a Comissão de Valores Mobiliários, a SEC, uma espécie de agência reguladora do mercado de capitais. Seguindo a mesma linha de defesa que adotou na class action, a Petrobras também fechou um acordo com o DOJ e pagou mais uma multa de 853 milhões de dólares. No total, são 3,8 bilhões de dólares, mais de 15 bilhões de reais no câmbio do final de 2019. Essa quantia é quase 4 vezes maior do que o dinheiro devolvido à Petrobras pela Lava Jato em 5 anos. Também é mais do que o dobro do valor anunciado como perdas de corrupção pela própria Petrobras quando ela se dirigiu ao mercado em 2015 para dimensionar os prejuízos. A class action surgiu logo depois das primeiras delações da Lava Jato, com destaque para o depoimento de Paulo Roberto Costa, que foi funcionário de carreira na Petrobras. Ele ter participado das negociatas representava uma falha grave no sistema de compliance da companhia. Eles começam a ação em 2014 por práticas corruptas, ou seja, alegando um sistema de corrupção sistêmico, a corrupção sistêmica no âmbito Petrobras, que teria, na realidade, gerado um prejuízo muito grande para todos os acionistas minoritários da Petrobras nos Estados Unidos. Começam ao discovery, começam a parte de instrução para descobrir essa corrupção. Eles inclusive narram que mandaram ex-agentes do FBI para o Brasil, isso está nos autos, que teriam tido muita cooperação das autoridades brasileiras, que eles teriam entrevistado possíveis delatores que estariam, então aí é uma pergunta que se faz, que estariam na prisão, como é que eles tiveram acesso a esses possíveis delatores. E a partir daí eles começaram a construir esse caso de grande corrupção sistêmica. A ex-gerente da Petrobras, Venina Velosa da Fonseca, foi uma das testemunhas arrematadas pela defesa dos acionistas minoritários. Nos autos, ela aparece como possível denunciante de um programa sigiloso do governo dos Estados Unidos que oferece prêmio em dinheiro pela delação. A ideia da class action partiu de um advogado brasileiro formado no exterior que se associou ao escritório norte-americano Wolf Popper para processar a Petrobras. Em dezembro de 2014, eles entregaram a ação a um tribunal federal em Nova York. Por que não fazê-lo no Brasil? Bom, primeiramente porque eu acho que existe um gap civilizatório brutal entre o poder judiciário americano e brasileiro, especialmente em ações coletivas e especialmente em reparação ao acionista minoritário. Mas a minha pretensão, muito ousada na época, era que a justiça americana se recompensasse ou indenizasse todos os acionistas brasileiros e estrangeiros. E então o judiciário americano decidiu, no curso da ação, de que ele teria competência apenas para dirimir, para julgar as indenizações relacionadas aos acionistas que investiram nos Estados Unidos. Não são americanos. São fundos, são pessoas físicas ou jurídicas, ou qualquer outro veículo de investimento, mas que tenham comprado no mercado americano. A desvalorização das ações da Petrobras tinha 3 componentes:
a queda no preço do barril de petróleo no mercado internacional, os danos à imagem provocados pelo estouro da Lava Jato na mídia e a corrupção. Como é que você separa esses três elementos no cálculo do valor da ação? Ótima pergunta. Primeiramente, para fazer um cálculo de quanto foi a perda da ação, nós temos que ter um marco zero. E o marco zero que eu desenhei para a Class Action foi aquele, entre aspas, IPO que ocorreu em 2010. Foi aquele aumento de capital que a Petrobras fez em 2010, que a fez ser a quinta empresa mais valiosa do mundo na época. Ela tinha um market cap, um valuation de 300 bilhões de dólares em 2010. Por um dado que a própria companhia divulgou ao mercado e foi um número que o próprio mercado avaliou a companhia. Ao final de 2015, a companhia valia 30 bilhões de dólares. Ou seja, a companhia teve uma depreciação de 300 bilhões de dólares para 30 bilhões de dólares ao longo de 4 anos. O petróleo caiu de 140 para... Exatamente, mas houve uma queda abrupta do preço do petróleo. Nesse mesmo período, as ações de grandes petrolíferas bem administradas caíram, mas não caíram tanto como a da Petrobras. A ação da ExxonMobil caiu 18%. A ação da British Petroleum caiu 14%. A ação da Petrobras caiu 90%. E a ação da PDVSA caiu 89%. Veja bem, a Petrobras conseguiu ter queda superior à da PDVSA, que é a companhia mais ineficiente do mundo. Essa diferença na visão do advogado dos acionistas só tinha uma explicação. A Petrobras perdeu mais porque tinha problemas internos de má gestão e desvios de conduta ética. Para ressarcir os acionistas, o cálculo envolvendo danos à imagem da Petrobras e a corrupção alegada pela Lava Jato não precisou ser feito. Então, não chegou-se no processo no momento em que houve a conta para verificar qual o valor se deve à corrupção, qual o valor se deve à ineficiência, qual o valor se deve ao uso político da empresa e qual o valor se deve à incompetência. A conta, ao final, não precisou ser feita, porque foi feito um acordo na ação, por meio do qual a Petrobras se obrigou a pagar 3 bilhões de dólares para indenizar os acionistas, o que dá um valor de mais ou menos $1 por ação. A pretensão inicial era um ressarcimento de 8 a 9 dólares por ação, por isso a maior ação do mundo. Mas o acordo é sempre um acordo. Começa a vislumbrar ali, você começa a perceber que há a metodologia de carrots and sticks. Então são as cenouras e porretes, que é uma tática muito conhecida de Lawfare. Você simplesmente, como diria, colocar na boca do Dallagnol, você coloca a pessoa de joelhos e oferece redenção. A pessoa confessa, aceita a jurisdição, aceita a aplicação do FCPA, e sim, tudo é negociado. Não há revisão, escrutínio judicial no âmbito nos Estados Unidos. Então tudo acontece lá, de forma negocial, na justiça de lá. A Petrobras se apresentou espontaneamente naqueles autos e começou a compartilhar todas as provas ou documentos ou testemunhos. O curioso é que nos acordos governamentais, por exemplo, o DOJ, quando faz o acordo, ele fala que ele estimava uma perda no âmbito Petrobras por conta da corrupção de 1 bilhão. A SEC, na mesma data, fala que deveriam ser reparados a título de corrupção aos acionistas global, 933 milhões de dólares. O fato é que eles fecham um acordo por 3 bilhões de dólares. A Class Action foi finalizada oficialmente em janeiro de 2018. Em setembro daquele mesmo ano, a Petrobras fechou ao mesmo tempo outros 2 acordos que faltavam nos Estados Unidos. Um deles foi com a SEC, que estimou a multa em 933 milhões de dólares, mas aceitou que esse valor fosse descontado dos bilhões pagos na Class Action. O caso da SEC é aceitável. É possível sim que a SEC multe a Petrobras como multaria qualquer outra empresa.
Já o terceiro e último acordo com o Departamento de Justiça é controverso. Existe uma discussão sobre a legitimidade de submeter uma empresa estratégica para o desenvolvimento do Brasil à jurisdição norte-americana. Além disso, questionam se o que aconteceu dentro da Petrobras se enquadra no escopo da FCPA, que é a lei anticorrupção dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a Petrobras não foi acusada de ter sido pagadora de propina. Ela foi tratada como vítima de um grupo de executivos e fornecedores. Sua pessoa jurídica não só foi poupada pela Lava Jato, como ajudou o Ministério Público a processar os réus. A União, que é acionista majoritária, poderia ter invocado imunidade funcional para a Petrobras porque essa é uma estratégia que estaria de acordo com o Tratado para a Cooperação Jurídica com os Estados Unidos, em vigor no Brasil desde 2001. O acordo judicial tem uma cláusula que chama-se interesse nacional, pela qual a autoridade central que opera o acordo em cada país, aqui no Brasil é o ministro da Justiça, não é o procurador-geral. O procurador-geral houve uma delegação irresponsável feita pelo José Eduardo Cardoso para a Procuradoria-Geral, que não deveria existir, mas ele fez isso. Transferiu a operação do acordo para a PGR, abrindo mão de um poder que é do ministro, porque o ministro representa o Estado. Então, por esse acordo, se fosse invocada a cláusula do interesse nacional, o assunto sairia fora do âmbito do acordo. Portanto, jamais poderia ser investigado pelo Departamento de Justiça. O governo americano jamais criaria caso com o Brasil. Não iria criar caso. Como não criou com ninguém. Absurdo pensar que o governo americano fosse fazer uma sanção contra a Petrobras, que é a maior cliente do combustível dos Estados Unidos. Há um interesse de ter um cliente satisfeito, que é a Petrobras. Então, o governo do Brasil teria todo o peso para fazer. Não fez porque, talvez por vergonha, né? Vergonha, timidez. Isso é uma coisa que não se trata como subalterno, é país para país, né? O fato é que não houve defesa dos interesses nacionais, nem pelo governo, nem pelos procuradores da Lava Jato. Em contrapartida, o Departamento de Justiça abriu mão de 80% da multa de 853 milhões de dólares aplicada à Petrobras. Assim, retornaram ao Brasil 682 milhões de dólares, mais de 2 bilhões e meio de reais. O acordo com o DOJ previa que as autoridades brasileiras deveriam decidir como utilizar esse dinheiro. E os procuradores de Curitiba entenderam que eles eram essa autoridade. Em janeiro de 2019, a Petrobras assinou um contrato exclusivo com a Força Tarefa liderada por Deltan Dallagnol. A Procuradoria-Geral da República sequer foi consultada. O grupo planejava criar uma fundação bilionária que financiaria ações sociais e anticorrupção, com metade da multa da Petrobras. Os outros 50% seriam guardados para indenizar acionistas brasileiros no futuro. O principal defensor da class action brasileira é Modesto Carvalhosa, advogado comercialista que se tornou sócio e defensor da Lava Jato nas redes sociais. Mas a jogada da fundação foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal. Existe ainda um outro ponto polêmico no acordo da Petrobras com o Departamento de Justiça. A estatal brasileira foi obrigada a ampliar seu programa de compliance e submeter-se à fiscalização externa, elaborando relatórios que são enviados às autoridades norte-americanas periodicamente, ou sempre que solicitados. O DOJ impôs sigilo prévio sobre esses relatórios, admitindo que eles podem conter informações confidenciais a respeito dos negócios patrimoniais, financeiros e competitivos da Petrobras. Transações envolvendo compra, venda ou fusões deverão ser comunicadas antecipadamente ao DOJ. Tudo ficará à disposição do governo norte-americano. Por exemplo, o Departamento de Justiça, no caso da Petrobras, ele nomeou monitores, são inspetores que todo mês fazem relatórios para o Departamento de Justiça, que eles trabalham dentro da Petrobras, tem mesa, sala, cadeira. E esses monitores não são funcionários americanos públicos, são advogados de escritórios americanos. Então, o Departamento de Justiça escolhe o escritório
e esse escritório vai trabalhar para o Departamento de Justiça, pago pela Petrobras, por 10 anos. A Petrobras já tem isso lá dentro. Inclusive informações estratégicas? Tudo. Não, passaria teoricamente toda a parte de anticorrupção, mas aí é difícil separar, né, o que é estratégico, né? Então é uma intromissão absurda, né? Uma empresa de petróleo, a empresa de petróleo tem segredos, né? Toda empresa de petróleo do mundo tem segredos, de reservas, né? A Petrobras também concordou com uma cláusula de confidencialidade e só pode comentar os termos sensíveis do acordo se tiver a autorização prévia do DOJ. Ficaram dúvidas substanciais a respeito do papel exercido pelos procuradores brasileiros nos processos que a Petrobras enfrentou nos Estados Unidos. Teria Lava Jato cooperado com as investigações dos norte-americanos? O Ministério Público Federal ele teve uma relação muito ambígua no caso. Os promotores brasileiros em Curitiba achavam um absurdo a ação judicial. A teoria brasileira do Ministério Público era de que a empresa era vítima. E essa teoria ela era contrária à minha, de que ela deu causa. Agora me explica uma coisa, como é que a Petrobras pode ser responsável perante promotores americanos e vítima perante promotores brasileiros? Quem está errado? É claro que a Lava Jato não vai admitir isso, mas pode ter sido pura estratégia processar a Petrobras como vítima no Brasil e não como culpada, como fizeram nos Estados Unidos. No fundo, o que estava em jogo era manter o centro da operação em Curitiba, sem perder o controle para tribunais superiores, algo que poderia acontecer se a União fosse arrastada para o caso. Afinal, se a Petrobras ou a União fossem processadas, um juiz de primeiro grau teria sido o grande maestro de toda a operação? Além de receber agentes do DOJ aqui no Brasil, os procuradores da Lava Jato também fizeram diversas viagens aos Estados Unidos. Em fevereiro de 2015, Deltan Dallagnol e Carlos Fernando dos Santos Lima foram pedir ajuda das autoridades norte-americanas para investigar a Eletronuclear, uma subsidiária da Petrobras. Na mesma viagem, Rodrigo Janot, então chefe do Ministério Público Federal, visitou a procuradora adjunta da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. Leslie Caldwell tem bagagem. Ela participou do caso Enron e ficou marcada pelo estilo implacável. Antes de atuar no DOJ, foi sócia do Morgan Lewis, o maior escritório de advocacia a trabalhar para a indústria eletronuclear nos Estados Unidos. 5 meses depois daquela viagem, a Lava Jato em Curitiba prendeu o almirante Otton Luiz Pereira da Silva, o pai do programa nuclear brasileiro. As pistas provavelmente vieram das reuniões com o DOJ. Ao longo de sua carreira, o almirante Otton acumulou um conhecimento único sobre um mercado que, no comércio mundial, equivale a 100 bilhões de dólares ao ano. Contra ele, usaram a delação de Dalton Avancini, que ouviu dizer que a formação de um cartel nas obras da usina de Angra 3 teve a suposta anuência do almirante Otton, que foi presidente da Eletronuclear, a contratante da obra. Havia uma enorme desproporção entre a suposta propina que o almirante e a empresa de tradução técnica da filha dele teria recebido em troca de beneficiar empresas do tal cartel. Além disso, decisões usadas contra ele no processo eram de competência exclusiva da Presidência da República, do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. O ex-juiz Sérgio Moro até chegou a considerar que as conhecidas qualificações técnicas de Otton justificavam pagamentos sob investigação. Mas, no final, Moro alegou um possível conflito de interesses por parte de Otton e mandou prendê-lo. Com base em ouvi dizer, foi assim que a Lava Jato colocou o mais relevante cientista militar brasileiro vivo atrás das grades, comprometendo o desenvolvimento de uma tecnologia crítica para o país. Moro depois transferiu a ação penal para o juiz Marcelo Bretas, que cuida da Lava Jato no Rio de Janeiro. O almirante Otton, já com 77 anos de idade, foi condenado a 43 anos de prisão. Atordoado com o que estava acontecendo,
tentou suicídio em sua própria cela. Todas as qualidades do almirante Otton foram argumentadas e utilizadas contra ele na sentença. O nome disso é punitivismo fascista. O nome disso é um falso combate à corrupção. 2 anos mais tarde, quando foi liberado, Otton disse à imprensa que seu caso envolvia interesses internacionais. As usinas nucleares de Angra dos Reis funcionam atualmente com urânio enriquecido no exterior, mas isso vai passar a ser feito nesta fábrica em Resende, interior do Rio, com tecnologia desenvolvida em Iperó. Daí a preocupação da Agência Internacional de Energia Atômica e do governo americano. Quem faz combustível pode, em tese, fabricar uma bomba atômica. Qual é a utilidade para o Brasil em deixar mofando na cadeia um cientista desse porte? A quem pode interessar o encarceramento perpétuo do almirante Otton? Eu respondo: a interesses estrangeiros. Eu respondo a interesses imperialistas norte-americanos, que não quer a soberania nacional, que não quer que o Brasil domine o ciclo do urânio para fins pacíficos. Algum tempo depois, o governo Bolsonaro propôs o fim do controle estatal sobre a exploração de urânio e a possibilidade de empresas privadas atuarem no mercado brasileiro. A minha continência, a bandeira americana. Well, there's no doubt that the Trump administration is very happy with Bolsonaro and strongly supports him and will try to support him in any way they can. And that's because they have a unified, most important, I think, is the foreign policy. And that is why, I think that's the main reason why the United States wanted to get rid of the Brazilian government. O impeachment sem crime de responsabilidade é um golpe. O que está acontecendo na Petrobras hoje é consequência da Lava Jato, que é a privatização branca, né? Por quê? Porque está se falando que tudo que ela fizer, quanto maior for a Petrobras, mais corrupção vai haver. Essa é a lógica. Então, vamos vender tudo para não ter corrupção, né? Quer dizer, vamos cortar pedaços do boi para não ter o carrapato, né? Essa é a lógica que está sendo feita, está sendo aplicada e é consequência da Lava Jato. Questionamos a Petrobras sobre o uso dos canais diplomáticos em sua defesa e os gastos totais com advogados especializados nas leis norte-americanas. A empresa não quis comentar esses pontos. Por e-mail, ela afirmou que os acordos com o DOJ e a SEC e com os investidores minoritários no processo da class action, abre aspas, atendem aos melhores interesses da Petrobras e de seus acionistas e põem fim a incertezas, ônus e custos associados a potenciais litígios nos Estados Unidos. Fecha aspas. Já os procuradores de Curitiba negaram que Janot tenha participado das reuniões que eles tiveram com o DOJ em fevereiro de 2015. A Força Tarefa também afirmou por e-mail que, abre aspas, não interferiu no processo da Petrobras junto ao DOJ e à SEC, nem nas negociações entre eles. Contudo, realizou gestões perante as autoridades norte-americanas para que parte significativa dos recursos pudesse ficar no Brasil. Fecha aspas. No próximo capítulo, como foi montada a indústria da anticorrupção, um mercado bilionário dominado por grandes escritórios de advocacia norte-americanos que se transformaram no braço jurídico do Departamento de Estado. Há esse processo na sociedade, hoje, que é muito autoritário, de transferir para o particular funções de polícia do Estado. E o compliance muitas vezes faz isso. Aqui no Brasil foi criado um mercado do nada, né? Porque nós estamos querendo fiscalizar dentro do guarda-chuva da lei americana. Quando a empresa ela chama um super xerife para gerenciar sua linha ética, fica parecendo, na verdade, que ela não está fazendo linha ética alguma.